Aí que vai iniciar a gravação. Beleza. Gravação iniciada. Bom, Feltrin, obrigado pelo seu tempo. Eu vou te pedir para você só se apresentar e aí a gente já começa com as perguntas e iniciamos o procedimento, tá bom? Legal, Antônio. Obrigado você pela oportunidade. É muito legal poder participar e te ajudar. Fico à sua disposição para o que for necessário. Eu sou o André Feltrin, sou diretor de Planejamento e Inovação na Workon, com 25 anos de experiência, 24 anos com experiência no trade marketing. Minha formação é em administração de empresas, com MBA em gerenciamento de projetos e pós-graduação em marketing. Tá? Estou atuando nessa cadeira na Workon ainda nem há 2 meses. É bastante novo, mas eu já venho desta mesma posição, minha última experiência tendo sido na Pop Trade. Toda a minha carreira foi desenvolvida voltada ao trade marketing, especialmente na prestação de serviço para a indústria e canal. Perfeito, perfeito. Feltrin, eu vou iniciar aqui, são 11 tópicos que a gente vai abordar. O primeiro, eu queria saber a sua visão de como o trade marketing pode ajudar na estratégia de uma empresa. Antônio, o trade marketing, especialmente hoje na condição em que ele se encontra, ele é um viabilizador das estratégias de marketing e vendas da companhia. Né? Idealmente, ele coloca à prova, ele coloca na ponta o que é imaginado em termos de desenvolvimento comercial e de desenvolvimento de marketing, especialmente para produto e hard sell, né? O incentivo ao sellout. Eu entendo que hoje seria interessante que o trade marketing fizesse parte do planejamento estratégico como uma variável, assim como é o marketing, assim como é a área de vendas. O que não acontece hoje. Como eu disse, eu mencionei anteriormente, é um viabilizador, né, hoje. E em muitos casos ele não faz parte da composição estratégica e do planejamento dessas áreas. Seria melhor se fizesse, os resultados são melhores quando ele faz, né, até porque o consumo de recursos do trade marketing é bastante significativo, então ele tem que ter a capacidade de gerar resultado e gerar impacto em sellout. Tá? Em linhas gerais, essa é a minha visão. Né? Em muitos casos, ele ainda é um recurso acessório à estratégia e não necessariamente faz parte dela. Hoje. Especialmente quando, desculpe, só para complementar, especialmente quando a gente está falando de mid-market ou de negócios que são médios e menores ou regionalizados. Tá? Acho que na grande indústria essa não é mais uma verdade absoluta. Legal. Perfeito. Feltrin, vou para o próximo item. De que forma uma área de trade marketing deve conduzir conflitos de objetivo entre comercial e marketing? Interessante. Essa pergunta é espetacular porque ela é muito o que nós, no nosso business hoje, vivenciamos. Né? A gente está sempre tentando compor as necessidades de cada área. Idealmente, a área de trade marketing ela precisa convergir objetivos. Porque o objetivo final, especialmente quando a gente está falando de indústria de consumo, é o aumento de sellout. Tá? E essa é a fidelidade que o trade marketing tem que ter. O conflito em si, ele precisa ser minimizado através da execução correta do trade. E essa execução correta, uma vez estando inserida na estratégia, esse conflito se dirime por si só. Então, se eu puder resumir de uma maneira um pouco mais objetiva e clara, é manter o foco no objetivo final e não só nos OKRs. Né? Então, independente dos objetivos específicos da área de marketing e da área de vendas, o trade marketing em si tem que ter os seus próprios objetivos e eles têm que estar alinhados com o objetivo estratégico da companhia. É isso que vai fazer ele ser relevante e esses conflitos dirimirem. Né? Quando você ganha independência para ter os objetivos próprios, eles são relevantes às companhias, à empresa, ao negócio, por si só
esses conflitos entre áreas eles acabam se dirimindo. Essa é a maneira que eu enxergo. Isso nem sempre é uma realidade, tá? Há sempre uma tendência a depender do tipo de negócio, da linha de produto, categoria e tudo mais, que pesa para um lado ou para o outro, mas o trade está sempre nesse meio. E à medida que o trade ganha relevância, esses conflitos diminuem. Então, o trade, olhar de fato para o objetivo final da empresa, É isso. que em tese é o objetivo final de todos, de certa forma, então, vai garantir um melhor resultado, e com os resultados fluindo cada vez melhor, será natural que o conflito minimize. Nunca vai zerar, Não, mas minimize. não penso que né? não. Porque nunca vai zerar, porque, de novo, você tem objetivos próprios de cada área, né? E as áreas vão buscar o alcance dos seus OKRs, e tá tudo certo, é parte do jogo. Mas à medida que o trade é visto como estratégico, isso se minimiza, porque ele ganha relevância, ele passa a ter os seus próprios objetivos alinhados à estratégia da companhia. Vou para o próximo item. Uhum. Em sua opinião, quais são as principais estratégias de merchandising que influenciam diretamente o comportamento de compra dos consumidores? Eu sou um fã do simples, tá? Especialmente em canais de alto giro e volume, diferente dos canais de valor agregado, as estratégias de trade elas têm um impacto, trade e merchandising tem um impacto muito grande quando você está disputando espaço e quando você está disputando o share of wallet do consumidor. Então, você está brigando por centavos para fazer o seu número de resultado. Então, acho que o primeiro ponto, acho que o mais básico e nevrálgico é a disponibilidade de produto. Então, você ter uma boa gestão de categoria, um planograma alinhado com o tipo de canal e com a categoria que você atua, no merchandising é o básico que começa na geração de resultado. Então, essa é a estratégia do P0. Eu acho que é possível, dentro do merchandising, a evolução, obviamente, para programas de loja perfeita, onde você agrega outras variáveis de trade, como posicionamento, share, conquistas de espaços extras, dentre outras coisas. Mas eu acho que o básico bem feito, como disponibilidade de produto, a atenção à ruptura e estoques virtuais, eu acho que esses são as garantias que você tem que gerar à sua marca e ao canal para conseguir ter uma estratégia de merchandising bem sucedida. É o teu produto na gôndola, no momento que ele consegue estar na milha final do consumo ou da escolha do consumidor, de uma maneira organizada, com apoio ao canal, evitando estoques virtuais para que você tenha o abastecimento de maneira correta e a capacidade de geração de sell-in também corretamente. Então eu vou por aí. Né? Execução de um bom planograma, um planograma alinhado com a gestão de categoria tanto do canal quanto da sua marca e da sua categoria de produto. E aí, com o processo de sofisticação, que são os programas de loja perfeita, que agregam outras variáveis para o merchandising, variáveis importantes também, e que geram mais valor agregado, aumentam o share of wallet, talvez até o tamanho do ticket. Mas o básico é um programa de categoria bem executado, disponibilidade de produtos sempre. A gente precisa garantir no merchandising sim ou sim. Entendi. Vou para o próximo item. A gente perdeu qualidade na imagem, eu vou derrubar minha câmera só para não correr o risco de estar sendo internet, tá? Fica à vontade. Legal, vou para o quarto item. Quais os principais ganhos de uma estratégia e operacionalização eficazes e eficientes de trade marketing e merchandising? Tá, eu vou ser bastante sucinto nessa resposta, tá? Porque eu acho que o ganho ele converge em sellout. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente serve, para aproximar produto de consumidor final, para fazer com que o produto e a indústria tenham capacidade de giro e beneficiar o canal
com as vendas sendo relevante, tendo a sua marca relevante dentro do canal. Então, acho que o benefício ele é muito claro, né? Sellout, a capacidade de sellout. Você tem aí camadas adicionais de benefício que daí já são mais estratégicas, que daí é um sellout segmentado, capaz de gerar mais margem, maiores receitas, tem o trabalho de branding, que é muito importante também para a formação de share of mind no consumidor, mas aí são benefícios e atributos que são adicionais a esse trabalho bem feito. O benefício básico que nós temos que garantir é a geração de sellout. E, por consequência, a capacidade da indústria fazer sell-in ao canal. Se não sai numa ponta, não entra pela outra. Perfeito. Antônio, fica muito à vontade também, para caso você queira questionar algum dos posicionamentos, eu estou à sua disposição, tá? Perfeito. Perfeito. Obrigado. É que você vai falando e, além de prestar atenção, eu vou anotando Claro. aqui também. Zero problema. O que eu não quero é que você assuma as coisas que eu estou dizendo como verdades absolutas, né? Se você discordar ou tiver uma visão diferente, puxa, fica super à vontade. Não, e por mais que eu concorde, acho que a intenção é muito mais ouvir de você para que eu não modifique de alguma forma a sua percepção. Eu, às vezes, em alguns poucos casos, eu vou falar algo para entrar um pouco mais a fundo, mas a intenção é ter a sua perspectiva perante toda essa experiência que você tem nesse mercado. Perfeito. Vou para o próximo item. Quais os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com dados no contexto de trade marketing e merchandising? Essa é uma pergunta ótima e é extremamente paradoxal, porque eu acho que a gente gera e capta um volume de dados imenso. Imagine você se a gente fizer uma cascatear a quantidade de lojas que a gente visita, a quantidade de visitas que a gente faz durante a execução de trade marketing. Em todas elas a gente capta informações, a gente recebe informações de nossos clientes indústria e do canal também, e a gente tem a capacidade de observar essas informações de multifontes. Aonde eu acho que a gente esbarra e tropeça muito? Primeiro, na estruturação dos dados. Você ter data lakes, você ter dados homogeneizados é muito difícil. Na acuracidade de dados, então você tem formas de captação que muitas vezes não são as ideais. Isso faz com que a tua capacidade de prescrição, ou seja, de interpretação desses dados para recomendação de ações, ela tenha determinadas limitações. E que o tempo e os recursos investidos no manuseio desses dados também sejam muito altos. O custo de você gerir e manusear dados que não são estruturados, não estão automatizados, essa captação não tá, muitas vezes não funciona de forma integrada, tem essa barreira do manuseio, gestão, armazenagem adequada e homogeneização de dados. Isso hoje eu vejo como um impeditivo real no nosso dia a dia ao trabalhar com trade. Você tem muito dado, você gera muito dado, mas você tem pouco valor nesses dados por conta disso. Um outro ponto, que eu acho que também é um dificultador, complementando minha primeira parte da resposta, muitas vezes é o ciclo do dado. Esses dados são perecíveis, especialmente quando você está falando de ambientes de varejo, e mais ainda quando você está falando de ambientes de varejo de consumo massivo, onde o indicador de agora não é mais o indicador de amanhã. Então, o fato de esses dados não estarem no formato de captação automatizado, não estão sendo geridos de maneira padronizada, faz também com que você tenha um ciclo para a utilização desses dados maior e a perecibilidade deles também é muito grande. Então, você acaba tendo dados antigos, por assim se dizer, se essa é a palavra ideal. E como nós batemos aquele papo ontem, você acaba olhando para trás e perde a tua capacidade de olhar para frente. Então, e isso é muito comum, tá? Não é um mal só de agências, isso acontece também na indústria. Por incrível que pareça, mesmo a indústria tendo investimentos pesados em inteligência de mercado, em gestão de informação, cubo de dados e tudo mais, eles também padecem desse mal de terem dificuldade de trabalhar as massas de dados que eles recebem, ou
possui. Entendi. A gente falando nisso, uma coisa, quando você fala aqui da acuracidade dos dados, né, eu tenho a percepção, então, que a gente vai para o caminho de saber fazer as perguntas, né? Então, Fazer as perguntas certas da maneira correta. Imagina o seguinte, Antônio, quando você, muitas vezes, você define que um promotor ele é responsável pela captação de informações, você está correndo um risco de erro de, de, de interpretação desses dados na hora da captação deles. Quando você utiliza, por exemplo, ferramentas como reconhecimento de imagem ou integração via APIs, você garante que esse dado ele tem a acuracidade necessária, porque ele não tem uma etapa intermediária que é humanizada, por exemplo. Tá? Então, você tem essa barreira, e essa barreira é uma barreira real. Hoje nós temos coleta de dados por quase 6 mil pessoas no campo. Então, o volume de dados que essas pessoas trazem é muito grande. E nem sempre a gente tem a capacidade de implementar um data quality em todos esses dados captados. Você sabe muito bem disso, aliás. eu sei. Eu sei mesmo. É, uma coisa, e aí vou fugir um pouquinho da pergunta, mas eu vou entrar porque é um assunto que pelo menos me interessa, talvez seja interessante também Tá? para as pesquisas. Eu tenho a percepção, Feltrin, que eu não vou falar de uma forma geral, porque eu estou sendo rude, mas acho que numa porcentagem muito relevante dos casos, alguns clientes, e eu vou botar clientes, tá? Uhum. Não exime totalmente a gente disso, mas alguns clientes não têm exatamente a certeza do que eles querem ter. Então, eles seguem alguns padrões já existentes É e com isso esse aí. grande volume de coisas, não se sabe para onde olhar, né? E eu acho que tem, assim, adicionando ao que você está falando, tem a questão da relevância dos dados. Você tem muito dado, o que é importante para você de verdade? Né? O dado só é importante se ele é acionável. Né? A informação, o dado ele é transformado em informação, a informação é transformada em insight, e a insight ele tem que ser transformado em ação. Se isso se esse ciclo não é uma realidade no teu negócio, é um desperdício de esforço. Você tá mexendo com dados, captando dados. Então, não é ter só dados, é o que fazer com eles. Você tem toda a razão quando você fala que às vezes o cliente não sabe o que ele quer, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer mesmo. Então ele te faz buscar informação, 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 mas essa informação não é necessariamente transformada em ação. Vou para o próximo item, Feltrin. Uhum. Tem 6 já. Em uma visão mais ampla e genérica, pensando em sell-in e sell-out, quais os 3 KPIs de trade marketing ou merchandising mais relevantes para alavancar estes indicadores? Presença de produto, share de gôndola, pontos extras. Porque aí a gente está falando de variáveis que impactam na disponibilidade de produto, na proximidade do produto com o consumidor final por consequência, consumo, que é sellout. Perfeito. E não precisa ser complexo, tá? Realmente não precisa ser complexo. São indicadores simples, são indicadores básicos que qualquer operação, até da mais simples, até das operações mais triviais, precisam acompanhar. Perfeito. Vou para o item 7 agora. Uhum. Poderia dividir alguma experiência na qual entende que a análise dos dados, após ser implementada, trouxe benefícios expressivos? Eu posso sim, eu não posso, por questões de confidencialidade, eu não posso falar nome de cliente, mas posso Perfeito. sim. Eu acho que a análise dos dados, ela te possibilita trabalhar o trade de forma estratégica, priorizando capacidade de cobertura, priorizando aporte de recursos. E eu tenho um case onde nós tínhamos um cliente, na minha última experiência, que ele tinha uma alocação de equipe distribuída conforme os indicadores de sell-in apenas,
né? Então, sell-in em rede, e com isso tinha-se um aporte de recursos para a execução de marketing, de trade marketing e merchandising, que não necessariamente gerava o sellout necessário dentro da sua capacidade. O que nós fizemos naquele momento foi passar a cruzar as informações de sell-in com as informações de categoria das redes e criar uma matriz de cluster de pontos de venda, onde a gente passou a priorizar pontos de venda que trazem mais resultado, de acordo com a estratégia. E com isso mudamos os níveis de serviço aplicados às equipes de trade marketing, fazendo com que o enfoque estivesse nas áreas onde eles precisavam crescer, em termos de share, e a manutenção de sellout nas lojas com maior potencial e relevância comercial. Isso fez com que o nível de sellout subisse quase 15% no ciclo de um ano, em algumas categorias de produto desse fabricante. Só com a leitura dos dados, o entendimento do potencial real do PDV, e não só do sell-in em rede, porque daí você quebra o paradigma do comercial de tipo, olha, você precisa aportar recurso de trade aqui ou ali, porque eu fiz sell-in aqui ou ali, e passamos a olhar sobre a ótica da estratégia da marca. O que é bom para a marca? Aonde a gente precisa estar para fomentar as oportunidades de sellout daquela marca. Com isso, criamos matrizes de priorização de trade e aplicamos o trade de forma estratégica. Geramos save, obviamente, porque você aplica o recurso certo no lugar certo, primeira coisa, e a gente aumentou em 2 dígitos, como eu mencionei anteriormente, o volume de sellout anual. Então, passou a ser uma prática que a cada 18 meses se fazia uma revisão das práticas de cobertura, de trade, de avaliação de potencial de ponto de venda e a geração dessa matriz de acordo com os dados cruzados entre dados de campo, dados coletados no ponto de venda, dados do canal e dados de selling da própria indústria. Cara, é o case mais básico e extremamente eficaz. Legal. Então vocês foram, o cliente até então ele trabalhava Direcionava a cobertura de acordo com o selling. isso, ele E não cumpria aplica. completamente a ordem do time de vendas, Tipo, né? é isso, Vamos exatamente. mudar o formato dessa mesma informação, o formato da perspectiva, aonde o comercial vendia, o comercial apertava, queria promotor, e aí vocês ali, claro, colocavam um Promotor, promotor que era o material de pedido do cliente. POP, uma série de outros pontos. O problema é não necessariamente aonde o comercial estava aportando investimento de trade eram os locais ou os formatos que davam maior retorno para a indústria. Quando a gente começou a trabalhar com dados e não com uma variável única, que era a variável comercial, a gente ampliou a capacidade de sellout da marca e produtos na categoria. Então, é dado puro aí, né? Você parar de tomar decisão baseada em uma variável única e olhar as variáveis de mercado que você tem e a capacidade de combinar informações multisource. Então, é entender o que é importante para o teu negócio, trabalhar de maneira prescritiva. Eu acho que são os modelos que a gente quer alcançar no trade de maneira geral. Né? Usar essas informações em prol, em benefício da sua execução. Com certeza. Tem um, eu vou chamar ele de comunicador de trade marketing, que é o Rubens Santana, e ele gosta muito de usar o termo bombeiro, né? Uhum. E aí eu acho que então vocês saíram desse conceito usando os termos dele, saíram desse mundo de bombeiro que sai só apagando incêndio, porque o comercial falou, e vocês literalmente se transformaram arquitetos da estratégia, né? O teu termo está perfeito, mas isso nem sempre é possível, tá, Antônio? Porque assim, é possível numa indústria como essa que a gente realizou, porque ela tinha relevância, peso, tamanho, capacidade de investimento, o trade era estratégico. Quando você está falando, por exemplo, às vezes em outras categorias, outros segmentos, realmente você vai seguir sendo bombeiro, porque o trade é tudo. É o trade que resolve o problema na ponta, é o trade que tem que fazer relacionamento, é o trade que trata da execução, é o trade que fala do merchandising, é o trade que busca oportunidades de pedido. Então, o Rubens Santana mesmo fala disso. Aliás, eu conheço ele, já tive com ele algumas vezes, e ele aplica bem
esse conceito do tipo do corre, da ponta, né? Ele é um crítico disso. Né? Ele entende que o trade não tem que ter só este caminho de alinhar, de resolver depois que está tudo pronto. Ele é um advocate que o trade tem que participar da criação da estratégia, não só da execução dela. E aí, voltando à tua primeira pergunta, né? Mas você, e aí agora é uma dúvida dentro da sua própria resposta, você falou que só foi possível porque era uma indústria relevante e porque o trade se posicionava. Mas será que talvez em indústrias talvez menos relevantes, independente de qual seja o seu exemplo, em indústrias menos relevantes, contanto que o trade consiga assumir esse papel de falar, olha, Isso. precisamos parar de brincar só de selinho e ver o que está acontecendo, mesmo sendo uma indústria pequena, mesmo sendo um lançamento, talvez a Total gente não funcionaria. consiga, talvez a gente não consiga 15% em um ano, mas, Mas mas, você mas já consegue estaria mexer a algo, né? ponteira. Claro. Isso, é isso. Antônio, assim, a dificuldade aí está em quebrar o paradigma, porque o pequeno ele entende que eu tenho menos relevância, tenho menos dinheiro para investir em trade. Isso não é necessariamente verdade. A tua afirmação ela está corretíssima. Se você agir com estratégia, pouco importa o tamanho da indústria que você está, ou categoria que você está. Você agindo com estratégia, você vai o teu risco de resultado é sempre maior. Né? Então, você tem razão. Mas é uma questão cultural, é uma questão de quebra de paradigma. Tem aí alguns segmentos de mercado que são extremamente tradicionais, que têm dificuldade em romper essas barreiras, porque isso pode causar risco. Você tem o canal indireto, por exemplo, que são os distribuidores, que também são muito resistentes a novas estratégias de trade, né, porque trabalham com margens mais apertadas, trabalham com um negócio com risco maior, com dificuldades logísticas. Então, sim, a resposta é sim, você tem razão, mas tem barreira e tem pedra para quebrar para chegar nisso. Verdade. Eu estou indo para o item 8, já estamos já na Uhum. fase final aqui. Após um mapeamento do cenário, já teve algum caso em que o direcionamento da tomada de decisão mudou drasticamente? Já, mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Quando você assume que você tem dados para tomada de decisão, isso é um caminho sem volta. Né? Você passa a não fazer mais sempre. Você tira completamente o empirismo da tomada de decisão e do processo de elaboração estratégica. Então, sim, mais do que uma vez isso já aconteceu. E te dou uma série de exemplos: mudança de key account, mudança de canal, investimento geográfico, então mudança de direcionamento de investimento de acordo com regionalidades. Nossa, tem uma infinidade de possibilidades. Se você trabalhar bem os dados de acordo com a sua estratégia, se você conseguir ter essa leitura e esse entendimento da convergência entre informações e estratégia, você, o teu rollout ele vai ser baseado em capacidade de geração de resultado e não simplesmente em capacidade de execução. O que a gente está olhando é o retorno e não só o quanto eu vou poder executar. Então, sim, totalmente. E isso multinível. Tá? A gente está falando desde estratégias de merchandising, de distribuição de produto, de formação de branding, de atuação de canais de influência. Você tem um monte de ifs que te possibilitam a utilização de informação e através desses indicadores, total capacidade de fazer um shift de estratégia ou de modelo de negócio. Antes Legal. fosse assim, Hã? sempre, né? Antes fosse assim sempre, né? Porque a É, gente não pode ter compromisso, a gente não pode ter compromisso com erro, né? Eu acho que se a gente tem capacidade de geração de visibilidade através de conhecimento, de entendimento de dados e informações, é isso que você tem que perseguir, independente de qual era a tua estratégia anterior. é isso. Compromisso não pode ser com erro. Viu que não está no caminho certo, a gente muda, né? É O lógico, importante é ter a capacidade de ver e analisar que de fato não é o caminho certo. é isso aí. Essa é a sacada. Vou para o antepenúltimo item, tá? Na sua visão,
qual é a importância de uma estratégia de mercado bem fundamentada em dados para maximizar os resultados de campanhas promocionais? Dados nos possibilitam ser prescritivos. Campanhas promocionais baseadas em informações previamente trabalhadas fazem com que a assertividade da campanha seja maior. Então, alocação correta de produtos, quantidade de distribuição, conhecimento do perfil de consumo versus o perfil de produto. Então, o que você tem é uma execução mais aderente ao objetivo, ao produto, à categoria. Então, assim, eu diria que também é o melhor dos mundos, né? Você trabalhar campanhas promocionais baseadas na possibilidade de efetividade que elas podem trazer. Então, é o tipo de campanha, é o tipo de resultado, é o tipo de produto ou categoria, o quanto ele está alinhado com a tua estratégia de produto. Então, não é simplesmente investir dinheiro para geração de sellout. É fazer o sellout certo, do produto que vai me gerar mais resultado ou mais margem. Aí vai muito com o quanto você está olhando a tua estratégia e não simplesmente quanto você está buscando só gerar sellout. Então, o quanto, eu te diria que totalmente. Tem que ser a premissa básica do planejamento de campanhas, tem que sempre ser a gestão de informação, a capacidade de tomar decisões baseadas nas informações que você tem em mãos. Legal. Eu estou indo para a penúltima pergunta. Uhum. Quais são as principais recomendações que você daria para empresas que desejam alavancar os resultados através do uso de dados no trade marketing merchandising? Bacana. Primeira coisa que eu diria é crie um framework que torne isso possível. Então, tenha processos e fluxos que garantam que você tenha dados, que você tenha esses dados de maneira homogeneizada, que você tenha dados que tenham qualidade, para que você não comprometa a tomada de decisão quando você estiver falando de futuro. Segundo ponto, que eu acho que é um conselho, parece básico, mas não é constância. Não adianta você ter dados hoje e não tê-los amanhã. Né? Você precisa fazer com que eles sejam parte da sua estratégia e não pura e simplesmente atuações pontuais. Dados, eles têm que ser o motor, eles têm que ser o combustível da tua estratégia. Né? Acho que a partir do momento em que você habitua a sua cultura a tomar decisões baseadas em informações e dados relevantes, esse também é um caminho sem volta. Então, eu acho que, primeiro, não adianta você ter dados se eles não têm qualidade, se você não souber como usá-los. Então, tem aí um ponto de conhecimento e estratégia que precisa, dentro de casa, você ter essa geração de valor também. É importante, muito importante, aliás. E constância, né? Trabalhar passar a ter o desejo dessa cultura de dados. E, de novo, o bichinho da informação, do BI, ele morde. Né? Então, a partir do momento que você traz isso para dentro de casa e passa a ter esse framework de trabalho, dificilmente você vai romper com essa cultura. É muito importante, mas trabalho básico. Tá? Tenha fontes confiáveis de informações, trabalhe os dados, tenha qualidade nos dados trabalhados, inclua os dados como parte, dados e informações como parte da sua estratégia de negócio, o resultado ele vai vir de maneira orgânica. Perfeito. Último item que eu tenho na nossa conversa. Que tipo de conteúdo você gostaria de ver futuramente em novas pesquisas acadêmicas sobre trade marketing e merchandising? Cara, eu gostaria de ver sempre pesquisas que trouxessem dados de efetividade. Né? Então, o que a gente vê muito hoje, tá? Também faz um pouco de parte do papo que eu e você tivemos. Os dados que a gente tem em abundância, eles são sempre referentes à execução, ao retrovisor, é o que foi no passado, é o que aconteceu. Nem sempre esses dados são correlacionados, que eu acho que é um grande erro. Então, a gente acaba tendo fontes de dados que são vistas de maneira isolada
eu acho que para o futuro eu gostaria de ver dados sempre combinados e convergentes. Eu acho que isso, primeiro ponto, é a partir daí que você começa a poder tomar decisão. Eu gostaria que os dados fossem mais abundantes, e não necessariamente eles são, sem dúvida nenhuma, dados que sejam relevantes. Eu acho que, para o futuro, eu gostaria que os dados sempre fizessem parte dos contextos estratégicos de trade. Assim, é bastante simples, porque eu acho que o trade, apesar a gente fala de dados em trade há uma década, que eu me lembro. Tá? E os desafios dentro dessa uma década, eles vêm mudando. Primeiro era o desafio de captação, o segundo era o desafio de disponibilidade, depois você passa a ter o desafio de hosteamento desses dados de tratamento. Aí eu acho que hoje nós estamos um pouco na era do desafio de utilização desses dados, como usá-los, o que fazer com eles. Né? Mas eles não saem da pauta. Dados não saem da pauta. Então acho que está mais do que na hora de fazer com que eles sejam uma constante na disciplina, no trade, especialmente acadêmicos. Você tem dificuldade hoje de achar dados de trade market, se você fizer pesquisas, de fontes públicas, de fontes tipo Google e tudo mais, você tem dificuldade de achar dados estruturados sobre trade, de trade. Você tem algumas instituições muito específicas de segmento que trazem isso, mas o meio acadêmico ele ainda é deficiente dentro do trade, na minha visão. Tá? Eu acho que iniciativas como a tua são muito bacanas, porque trata e eleva o trade a um nível acadêmico que ele tem que estar. O marketing está no nível acadêmico, o trade tem que ter essa mesma capacidade. Se não tiver no nível acadêmico, dificilmente ele vai estar no nível estratégico. É isso. É o que eu acho. Eu acredito nisso de verdade, então. Eu também. Mais um dos motivos que me fez tomar essa decisão aqui para Tem um campo esse bom, material. viu? Tem um campo bom. Não, e assim, como é pouco explorado, quer dizer que os primeiros tiros já vão ter algum resultado, e tendo resultado vão ter mais pessoas fazendo isso, né? E Ainda é um aí é oceano mais azul. um impulso de evolução. Ainda é um oceano azul. É isso. Estou aqui tentando navegá-lo. Bom, Feltrin, é isso. Passamos por todos os itens. Queria agradecer o seu tempo. O papo foi muito bom, foi muito interessante. E é isso. E então Cara, a porta está aberta, viu, Antônio? Se você quiser bater um papo, se você tiver outras coisas, se você se esqueceu de alguma coisa, ou tiver algum item que você queira explorar um pouco mais, passa aqui, só me avisar. Combinado. Farei isso com certeza. Cara, Feltrin, obrigado pela obrigado pelo seu oportunidade. tempo e pela sua atenção. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.